Se lhe perguntassem quais são as suas virtudes, seus atributos, você saberia responder? Bom dia! O que tem representado em sua vida as devocionais do Café com Deus? Se você tem sido edificado, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu comentário de onde você nos assiste para sabermos até onde o Café com Deus tem alcançado. Se lhe perguntassem quais são as suas virtudes, seus atributos, você saberia responder? Virtude, segundo o dicionário, é a disposição de um indivíduo em praticar o bem, de forma bem natural. E o Google segue uma lista dessas virtudes. O texto que quero compartilhar nessa manhã está em Colossenses no capítulo 3. Colossenses 3, os versículos 12 ao 17. E diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. O texto ele registra alguns hábitos, algumas ações, algumas virtudes que devemos praticar diariamente, principalmente para aqueles que se dizem discípulos de Jesus. E exercitando primeiro em casa, antes de praticar essas virtudes fora de casa. No versículo 12, a expressão revesti-vos diz para vestirmos, termos essa atitude de misericórdia, bondade, humildade, paciência e delicadeza no tratar e no falar com as pessoas. Atitudes que por vezes nós não vemos no trânsito. Por vezes nós entramos em discórdia com alguém, discutimos com alguém e não vemos essas virtudes no diálogo caloroso. Principalmente também quando somos enganados e vamos tirar uma satisfação. São virtudes que precisam ser exercitadas também nesses momentos. E é nesse momento que nós precisamos copiar a Jesus, buscar o caráter de Cristo para agirmos. O texto diz também para sermos suporte, dar suporte, suportai-vos uns aos outros. Ser a pessoa que fortalece a caminhada de alguém. O exemplo deixado por Cristo sobre o tolerar, perdoar e amar. Somos encorajados a sermos honestos uns com os outros quando lemos suporte, perdoe, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor nos perdoa, devemos assim perdoar. Como somos tendenciosos a falar mal, difamar o outro, a mentir sobre situações nos relacionamentos para justificar a nossa falta de perdão e verdades dos fatos. No versículo 15, quanto às decisões diárias, nós devemos buscar a paz que Cristo nos oferece para dirigir, conduzir as nossas decisões. Não decidir baseado em nós, não decidir baseado no outro, mas baseado no que Deus nos dá. A paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração, pois foi para essa paz que Deus nos chamou, para vivermos como um só corpo, uma família da fé. Para essas virtudes estarem frescas em nossa memória e praticadas por nós, a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, deve habitar no nosso coração. Assim devemos ensinar e instruir uns aos outros com sabedoria. Juntos devemos louvar a Deus. O louvor não é só cantar músicas e hinos. O louvor a Deus é um estilo de vida. Ações através de nós que exalte a Deus em tudo que fizermos e fazermos com gratidão e com contentamento. O texto encerra dizendo que tudo que fizermos e falarmos, façamos para o Senhor, o nome do Senhor e na dependência dele, como um culto diário a Deus, onde eu estiver perto de quem for e através da minha vida as pessoas percebam a presença do Senhor. E fazendo assim, exercitaremos as virtudes necessárias, não apenas para a boa convivência, relacionamentos um com o outro, mas isso também agrada e louva a Deus. E as suas virtudes têm agradado a Deus? Quais as virtudes você deve colocar em prática para agradar ao Senhor? Meu desejo é que você e a sua família coloquem em prática dentro de casa
aquilo que Deus deseja como virtude para a nossa vida, para que possamos ter maturidade, paz com Cristo e que a paz do Senhor seja o árbitro em nosso coração. Deus abençoe a sua vida e até amanhã para mais um Café com Deus.